Vamos lá, gente, para o nosso último vídeo sobre este assunto aqui, tá bom? Sobre os encontros vocálicos e consonantais. Agora nós vamos nos concentrar nos encontros consonantais. O que é então um encontro consonantal? Só para relembrar, é o agrupamento em sequência de duas ou mais consoantes numa mesma palavra. Quando você tem a junção de duas ou mais consoantes na mesma palavra, aí você tem um encontro consonantal. Temos aqui alguns exemplos: distribuir, madrugada, placa, abduzido e submeter. Vocês vão observar que alguns desses encontros acontecem na mesma sílaba ou em sílabas diferentes, como é o caso das palavras abduzido e submeter. E aí, essa é uma das divisões dos encontros consonantais. Olhem só. Eles podem ser do tipo separáveis, que são aqueles que ocorrem em sílabas diferentes. É o caso da palavra apto. Olhem como fica a divisão silábica dele. Joãozinho está apto a entrar no exército. Está qualificado, né? Ele tem condições de entrar no exército. Apto, certo? Absoluto. Olha como é a divisão silábica de absoluto. O B fica numa sílaba e o S em outra. Mas no momento de pronunciar a palavra, nós dizemos as duas letras ao mesmo tempo. Absoluto. E aí a gente tem um encontro consonantal do tipo separável. É a mesma coisa que acontece com a palavra advogado. E eu quero chamar a atenção de vocês que aqui não é advogado. Não existe a letra E aqui, a vogal E aqui para montar esta palavra. Advogado. O D é mudo mesmo, tá bom? Advogado. E no momento de separar a sílaba, fica cada uma das consoantes para um lado, portanto, temos um encontro consonantal separável. A palavra disco, olha como é que fica. O S numa sílaba e o C na outra. A palavra estante, essa tem encontro consonantal separável em dose dupla, não é assim? Estante. E aqui a gente tem um grupo de consoantes e outro grupo de consoantes, cada uma na sua sílaba. E aí nós temos também um encontro consonantal separável. O outro tipo de encontro consonantal que existe é o inseparável, certo? Esse ocorre com as consoantes ficando na mesma sílaba. Ocorre com as consoantes ficando na mesma sílaba, ok? É o caso da palavra braço. Olha aqui como fica o B e o R bem juntinhos. Flores, pneu. Pneu, professora, não separa, não? Não separa. Pneu é um monossílabo e percebam que, como eu disse antes, lá no primeiro vídeo, não existe sílaba na língua portuguesa sem a presença de uma vogal. Se você separar aqui, por exemplo, o P vai ficar sozinho e ele não será uma sílaba, ok? Vai ser só uma letra solta aí no mundo, tá bom, gente? Então, a palavra pneu não se separa, tá? É um monossílabo. E aqui a gente tem o exemplo de um encontro consonantal inseparável. O P e o N não se desgrudam. Vidro, tá aqui novamente, vidro. O D e o R ficam na mesma sílaba, não se separam. E prato, cada um também, as duas na mesma sílaba não se separam, portanto, é um encontro consonantal inseparável. Esta é a principal divisão desse tipo de encontro, tá bom? Entre consoantes. E fiquem atentos a esse conteúdo, tá bom? Vamos seguir falando de encontros consonantais? Porque existe um outro tipo dentro dele, que são os dígrafos. Ah, todo mundo lembra disso, né? A gente falou muito sobre esse conteúdo. Dígrafo é o emprego de duas letras para representar graficamente um único som. Prestem atenção a essa diferença. O dígrafo, a gente tem duas consoantes, ou uma consoante e uma vogal, mas quando nós pronunciamos a palavra, essas duas letras se transformam num único som, tá certo? É diferente do encontro consonantal, em que você percebe a pronúncia das duas letras. A palavra prato, por exemplo, nós percebemos a presença do P e do R na sílaba pra, prato.
Isso não é um dígrafo, isso é um encontro consonantal. No dígrafo, nós temos duas letras que podem ser duas consoantes ou uma consoante e uma vogal. Olha aqui o exemplo QU e GU. Nós temos estas duas letras juntas para emitir um único som. Tá bom, gente? Então, vamos aos exemplos. Olha aqui, o nome próprio, né, o substantivo próprio, Guilherme. Guilherme, na sílaba gui, nós temos um encontro que é chamado de dígrafo entre a letra G, a consoante G e a vogal U, tá bom? Nesse caso aqui, a semivogal U, né? Guilherme. Ele nem é pronunciado, o U não é pronunciado, a gente vai direto pro I. Por quê? Porque o U e o G formam um único som, o som G, tá bom? Lherme, lhe, a sílaba lher é formada pelas consoantes L, H, vogal E e consoante R. Percebam que o L e H a gente emite como um único som, lh, tá bom, meu povo? A palavra quente é a mesma coisa, QU, sendo que esse U nem é pronunciado, ele se funde, ele se junta com a letra Q e a gente já pula logo para o E, quente. É o mesmo que acontece com queijo, tá bom? Com quero. A gente junta dois sons, duas letras para formar um único som. A palavra masmorra, masmorra, esse RR aqui forma um único som, o som R. Você não diz masmorra, masmorra, não, você diz masmorra, o som R, tá bom? Massa, a mesma coisa, SS formando um único som. E carroça, RR também formando um único som, o som R, tá bom? Essa aqui é a listinha dos dígrafos, isso aqui não varia, tá bom, gente? É sempre essa mesma lista. Eu sugiro que vocês deem uma fixada nisso aqui para não se perder nas questões da prova a respeito de dígrafos, tá bom? CH, LH, NH, a palavra ninho, por exemplo, tem um dígrafo, tá bom? NH, o som nho, nho, tá bom? SC, S cedilha, XC, XS, RR, SS, QU e GU, tá bom, gente? Vamos para a questão? Encontre aí a sua resposta e coloque essa resposta lá no grupo e nós vamos discutir esse assunto, tá bom? Bons estudos para todos vocês e até mais!